Jesus de Nazaré. Ele nasceu, cresceu ali, melhor dizendo, cresceu em Nazaré, teve a sua criação em Nazaré. Mas ali as pessoas não aceitavam a igreja, Jesus. A gente pode ver muitas, como Jesus, quando a gente nasce num lugar, naquele lugar nós somos tratados como o quê? Hoje fala assim que fulano é cria, é o cria do lugar, você foi criado naquele lugar, ou nasceu ou foi criado naquele lugar, é cria, você cresceu naquele lugar, então todo mundo te conhece. E muitas vezes, igreja, após as pessoas te conhecer, quando você tem uma atitude ou contrária que as pessoas têm o costume de ter, você sempre é uma pessoa que vai ser hostilizada, sim ou não? Uma pessoa, se ela for contra alguns princípios de algumas pessoas, as pessoas falam que a pessoa é o quê? É metido, ele é muito metido, ele é isso, ele é aquilo outro. E Jesus, igreja, por ele ser diferente nas suas atitudes, diferente do seu comportamento, as pessoas não aceitavam ele. Amém? E às vezes a gente também é assim. Às vezes tem pessoas que nos conhecem, mas elas não aceitam a gente com um comportamento, não um comportamento ruim, um comportamento bom, porque você busca a bondade na vida das pessoas, você quer falar bem para as pessoas, você se preocupa com a vida das pessoas. E tem muitos ainda, porque conhecem você, conhecem a tua vida, e devem falar: opa, fulano de tal, eu vou seguir fulano, pode falar de Jesus. Jesus é filho de José, o carpinteiro. E Jesus, ele é Jesus, ele faz milagre aonde? Que esse Jesus, ele tem vindo com Deus aonde? É a mesma coisa que as pessoas falam de você às vezes. Às vezes tem gente que fala de nós a mesma coisa, eu conheço o filho de fulano, conheço o filho de ciclano, conheço ele de nada, de fulano. E a minha Jesus, ele passou por a mesma coisa. Sabe por que, a igreja? Porque às vezes a gente, no lugar que a gente vive, dentro da nossa própria família, da nossa casa, o próprio Jesus disse, que o inimigo ele estava dentro da nossa casa, porque muitas vezes a gente vai encontrar o quê? Pessoas que não se agradam com o nosso jeito, maneira de que nós vivemos, a nossa maneira de posição de se colocar, a maneira de instrução que nós temos. E às vezes faz pessoas o que, igreja? Não gostar da gente. Mas você já viu uma vez quando você vai corrigir uma pessoa, como é que a pessoa fica? Às vezes a pessoa se ira, ela fica irada porque você está falando para ela a verdade e ela não consegue aceitar que você tem um argumento de verdade, o que você está falando para ela é verdade. Muitas pessoas, o coração dela gera ira no coração dela, sabia? Quando você vai falar algo para ela, vai trazer uma correção para ela, ou falar algo para o bem dela, no coração dela gera uma mágoa, gera uma ira no coração dela. Ela fica com raiva da pessoa. E Jesus, ele em Nazaré, ele passou por isso. Por quê? Porque Jesus, ele pregava a verdade, ele falava a verdade. E o povo expulsou Jesus lá da sua cidade, vamos dizer, o local que ele foi criado. Por quê? Porque Jesus falava a verdade. E eles se incomodaram com isso. Porque quem quer viver na mentira, igreja,
não vai aceitar o quê? A verdade. Amém? Amém. Quem quer viver no mentira, quem quer viver no engano, não vai aceitar a verdade. Sempre vai ser o quê? Contra o quê? A verdade. Porque a pessoa quer viver onde? Enganada. Ela quer viver na mentira. Então, ela não vai aceitar o quê? Uma correção. Quando alguém vier corrigir ela, quando alguém vier falar algo para ela, conversar com ela alguma coisa, que está trazendo para ela luz para a vida dela, aleluia, glória a Deus, luz para o caminho dela, trazendo para ela, né, visões para ela, e ela quer andar na cegueira, ela quer andar, né, ser uma pessoa sem entendimento, e ela não quer, ela quer andar naquela vida que ela vive, ela vai se virar. Quantas pessoas que a gente encontra na caminhada e a gente vai falar daquelas pessoas, falar da vida que ela está vivendo, quando a gente apresenta o Evangelho de Cristo, apresenta Jesus para ela e dizer: Jesus pode mudar a sua vida, né? Jesus, ele quer mudar a sua vida. Se você der uma oportunidade para Jesus, Jesus vai mudar a sua vida. Ela se ira, ela se transforma. Quando as pessoas estão pregando na rua, nas praças, e aquelas pessoas estão falando a verdade, estão pregando a verdade de Cristo, e ela se irrita com a pessoa, manda a pessoa calar a boca, manda a pessoa parar, que ela se incomoda, porque a verdade, igreja, sempre vai trazer para o coração daqueles que não querem a verdade o quê? Uma ferida. Ela vai abrir uma ferida, porque a verdade ela está arrebentando com a mentira. E a mentira não quer aceitar a verdade. A mentira está no coração do homem que não quer aceitar a verdade. E quando a verdade vem, ela se levanta, ela se ira, porque a verdade ela está quebrando. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça o que é a pedra. Então a palavra de Deus é um martelo. Então quando vem a verdade, a gente lança a verdade, está batendo o martelo, está dando. E o coração daquela pessoa está o quê, igreja? Está se trincando. Então faz o quê? Ela se irrita por causa de quê? Porque ela quer dizer onde? Da mentira. E ela vai dizer o quê? Ela vai contender com a verdade. E ela vai dizer que a verdade é mentira. Ela vai contender com a verdade e vai dizer que a verdade é mentira só para ela permanecer onde? Da mentira. Porque quem quer viver da mentira, igreja, não quer aceitar a verdade. Amém? Assim, é desse jeito. Versículo 14 está escrito assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia. A sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi o quê? Criado. Entrou num dia de quê? De sábado. Segundo o seu costume das sinagogas. E levantou-se para o quê? Para o quê? Quem foi ele? Jesus, igreja. Jesus levantou para fazer o quê? Para ler. Tem crente, igreja. Diz assim: eu sirvo a Deus. Mas quer ler a palavra? Não. Tem gente que não quer ler a palavra. Jesus, aprenda uma coisa, igreja. Sempre a gente fala que ler a palavra, igreja, é importante você ler a palavra. É importante, sabe por causa de quê? Porque Jesus, igreja, ele nas sinagogas, ele fazia o quê? Ele lia o quê? A palavra. Ele é Deus. E a palavra de Deus diz que ele é o quê? É o Pai, a palavra e Deus. É Deus, a palavra e o Espírito Santo. Se ele é a palavra, igreja, ele afirma que ele é a palavra, ele precisava de ler, igreja? Hein? Não. Ele precisava de ler? Se ele é a palavra, ele é a própria palavra. Jesus é a própria palavra, igreja. Ele não precisava de quem de ler, mas ele deixa para a gente o ensinamento. Ele deixa para a gente um exemplo, igreja, que precisamos o quê? Ler. Porque se a gente ler, a gente vai conhecer o quê? A verdade. Aleluia. Hoje só tem um jeito de nós conhecer a verdade.
Só tem um jeito, não é oração que vai fazer você conhecer a verdade. Só tem um jeito, é a palavra de Deus. Você quer conhecer a verdade? Você quer conhecer Jesus Cristo na tua vida? Você quer receber Jesus Cristo? Receba a palavra de Deus. Abra a palavra e leia a palavra de Deus. Porque se você ler a palavra de Deus, você vai estar recebendo Jesus dentro da sua vida, igreja. E você vai ter estrutura. Você vai ser fortalecido. Você vai ser alimentado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Aí ele diz aqui, ó. E foi-me dado o quê? O livro do profeta quem? Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar onde está o quê? Escrito. Para você ver, igreja. Ele escreve, e se coloca no lugar. Ele revela a Isaías. Aleluia, glória a Deus. E ele vem na terra depois de tantos anos e se coloca no lugar, igreja. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E ele vai fazer o que? Olha aqui, o que eu falei, eu estou fazendo. O que eu falei, eu estou fazendo. E ele vai ler o livro, ele vai ler a palavra, igreja. Jesus, ele lê a palavra, igreja. Ele ensina através do livro, do livro do profeta, igreja. Jesus, ele precisava disso? Não precisava. Mas ele deixa para a gente, igreja, um exemplo. Ele deixou para os discípulos no passado, para aquele que ele ensinava, e para a gente hoje, que a gente tem que ler a palavra, tem que abrir o livro do profeta. Nós temos que ler a palavra de Deus, a Bíblia, para ler. Porque, igreja, através da palavra, nós vamos conhecer a verdade. Aleluia. Sabe por que tem muita gente hoje enganada no Evangelho? Porque ela não abre nem a Bíblia em casa para ler. Eu conheço muita gente que vai numa igreja, que ela dá dízimo, ela é ofertante, ela é dizimista, ela faz propósito. Só que ela pensa que a salvação dela, a vida dela, que é só isso, é só dar dízimo, é só fazer propósito, é só, ela pensa que é isso. Eu estou salvo bem com Deus, eu estou prosperando, opa, estou enriquecendo, então eu estou a vida bem com Deus. Pega a Bíblia, bota lá no Salmo 91 ou Salmo 23 dentro de casa e deixa lá aberta, só passa os paradores em cima para tirar poeira, mas o resto não conhece nada, igreja. A Bíblia está novinha, porque nas outras partes, porque não é abrido, não é anunciada para ela. Então o que acontece, igreja? Jesus, ele faz o quê? Ensina a gente a ler o quê? A palavra de Deus. A palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser lida. A palavra tem que ser ensinada. Às vezes aí quando a gente fala, a gente tem que ensinar a gente próprio, pregar para a gente próprio, ler a palavra, a gente está pregando Jesus para a gente. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, passando por um problema que a gente não consegue resolver com a nossa atitude humana, igreja. Mas a gente vai abrir a palavra de Deus, a gente vai ler, a gente vai conseguir resolver através de quê? Do Espírito de Deus, nos dando o quê? Toda a direção, trazendo para a gente paz na guerra, trazendo para a gente calmaria, nos dando sabedoria e entendimento. Ele mostra para a gente, calma, o tempo não é assim. O que você não resolveu hoje, você vai poder resolver amanhã. Ele vai te dando para a gente estrutura, igreja. E a gente às vezes não entende assim, né? Alguém quer falar assim, vou lá na igreja, tem um pastor lá que é abençoado. Aquele pastor lá, meu Deus do céu, poxa, meu Deus, como ele é abençoado. A gente vai lá para o pastor, já está dizendo assim, eu vou lá para o pastor, eu estou dizendo, eu vou lá para alguém, mas eu não estou indo lá por quê, igreja? Por jeito. Porque quem tem uma Bíblia, igreja, tem em casa, e quem tem um telefone hoje, que pode baixar uma Bíblia, Jesus está com você a palavra. Toda a direção de Deus tem com você, a vista da palma da mão. É só você baixar o aplicativo da Bíblia e vamos ler a palavra aqui agora para Deus. Se você tem uma Bíblia, como essa aqui, você vai abrir, você vai ler a palavra de Deus. Vai haver isso acontece, a nossa mentalidade, nós já saímos de casa numa intenção construída de dizer assim, eu vou lá porque eu vou ouvir alguém falar alguma coisa para mim. E Jesus, igreja. Jesus, ele mostra para a gente diferente. Eu estou na sinagoga, discípulo e multidão.
Opa, Jesus podia fazer o quê? Vou pregar de mim, porque eu sou palavra, vou começar a pregar. Jesus dá exemplo, olha só. Ó, você não vem aqui por causa de um homem, não. Porque chamavam ele de mestre, né? Muitos ainda estavam conhecendo Jesus como o quê? Como Filho de Deus. Olha só, vou ensinar vocês aqui, ó. Vocês têm que confiar onde? Ó, a palavra sabe lugar de quê? Porque um dia eu vou para o Pai. Mas a palavra vai permanecer. E eu vou permanecer no meio de vós através de quê? Através da palavra, igreja. Eu vou para o Pai um dia, mas vocês têm que entender que amanhã, ó, a nossa ligação, como nós vamos conversar, como nós vamos entender, a resposta você vai receber por aqui, é pela palavra. E Jesus, ele vem trazendo para a gente, igreja, mostrando o Evangelho, vem revelando o Evangelho para a gente. Que hoje muitas pessoas acham que o Evangelho de Cristo é o que é? Uma chave do apartamento, uma chave do automóvel, de uma mansão, uma empresa, uma conta bancária, ó, né? Você construir muitas casas, kitnet, viver bem na terra, oh glória, que maravilha, ser empresário, é o meu sonho, não é negócio, tem que vender muito, eu tenho que passar. Não, se vender pouco, Deus não está na minha vida, eu saio da igreja, paro de dar dinheiro, paro de dar oferta, porque os falsos profetas ensinaram dessa forma, igreja. Amém? Mas eles não ensinaram você a conhecer a verdade, porque quando a gente conhece a verdade, a gente estuda a palavra, você vai conhecer a verdade, você já não vai ser mais do que enganado. Só, igreja, que Jesus ele mostrou para a gente, né? Quem quer viver enganado, que vive enganado, mas ele vai dizer para a gente para que ele veio. Ele vai mostrar a gente nessa palavra, ele vai falar assim: meus amados que estão ouvindo, eu estou mostrando para vocês o que eu vim fazer nessa terra. Hoje as pessoas olham para Jesus como se ele fosse o que, a igreja? Um cofre cheio de dinheiro. Hoje alguém olha para Jesus como se ele fosse um carrão voando, uma mansão, um iate, uma casa de praia. Hoje alguém olha para Jesus como, né, que ele é um grande empresário, né? Ele é o dono do ouro e da prata. Usam muito isso, né, das igrejas. Jesus é o dono da ouro e da prata. Se ele é o dono da ouro e da prata, então eu não posso aceitar o quê? O salário mínimo. Eu não posso aceitar, né, viver em uma dificuldade, uma miséria. Eu não posso viver, porque Jesus viveu em dificuldade, né? Ele passou processos também, né? Então, na mentalidade daqueles que querem arrancar tudo que a ovelha tem, o propósito é esse: ensinar aquilo que quanto mais você tem, mais você tem que dar, para você receber o que, igreja? Alguns recebem pela misericórdia de Deus, igreja. Mas nem todo mundo que também dá milhão recebe milhão, né? Nem todo mundo. Então, o que acontece? Jesus ele fala para a gente, explica a gente qual o propósito dele, igreja. Ele vai dizer assim no versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre quem? É sobre mim. Pois que me ungiu para quê? Evangelizar quem? Os pobres. Ele falou que o Espírito do Senhor é sobre ele, que ungiu ele para evangelizar quem? Os pobres, igreja. Vamos ver lá, vamos entrar agora. Os pobres, né? Para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados de quê? Evangelizar os pobres quer dizer o quê, gente? Falar do amor dele, pregar o reino dos céus. E o que, igreja? E curar os aquebrantados de coração. Você quer curar o quebrantado de coração, igreja? Tem pessoas que vivem uma vida amargurada, igreja. A vida dela, ela vive numa vida triste. Ela vive numa vida, né, angustiada. Ela não tem prazer na vida. O coração dela é só tristeza. O coração dela devia ter luz. O coração dela só não treva. Aquela pessoa que ela só vive murmurando. Não tem pessoa assim, pessoa que ela só vive reclamando pelos campos, reclamando. Ela não é feliz. É curar o coração, é curar a alma dessa pessoa, é trazer para essa pessoa alegria, trazer essa pessoa felicidade, fazer ela viver, igreja. Porque tem pessoas que ela
ela está viva, a carne dela está viva, mas o espírito dela está morto. Quando o espírito da gente está morto, a gente não tem alegria. Quando o espírito da pessoa está morto, a pessoa não vive em paz, ela não tem paz, igreja. Tem pessoa que é rabugenta, né? A pessoa vai falar com ela vem com 7 pedras na mão, ela lança na pessoa, ela é ignorante. Aí tu olha para o vida da pessoa e acha que é o coração pesado, igreja. É o coração amargurado. E Jesus vem falar isso, vem para curar os quebrantados de quê? De coração. Pregoar liberdade a quem? Aos presos, né? Aos cativos. E dar vista o quê? Aos cegos. É cego, igreja, não é cego de olho, não. Cego de olho natural, não. Espirituais, igreja. Aleluia. Cegos espirituais. Tu lembra que Jesus, ele falou lá para os fariseus e escribas? Ele chamou ele de quê? De tudo o quê? De cego. Porque eles estavam o quê? Diante de Deus. Diziam que conhecia a lei de Moisés. Jesus estava dando a lei de Moisés, pregando que os cegos estavam ao contrário. Tudo ao contrário daquilo que Cristo falava. Ele batia tudo ao contrário. Então eles estavam o quê? Jesus chamou de quê? De cegos, eles estavam cegos espirituais. Né? Cegos espirituais, ele não via, ele não conseguia ver. Né? Então, o que acontece? Jesus falou assim, tem uma parte que Jesus fala para ele, se vocês, eu vi para os cegos, se vocês dizem que vê, então para vocês eu não vi. Se vocês estão vendo, para vocês eu não vi, eu vi para vocês. Para aqueles o que, igreja? Que estão o quê? Sem entendimento, cego, a mente deles não consegue entender, não consegue ver. É espiritual, igreja. Não é curar um cego, né? Como Jesus fez alguns milagres de curar o cego de nascença. Às vezes as pessoas pensam que Jesus vem curar as pessoas carnalmente, só carnalmente. É a alma, o espírito, igreja. Porque o que Jesus veio no Evangelho de Jesus é vida, não uma vida terrena, é uma vida espiritual que nós vamos alcançar também da salvação dessa terra, igreja. Aqui começa o propósito da salvação de Deus, uma salvação de espírito, não uma salvação de carne, igreja. Então o propósito de Jesus não é salvar a carne, como muitos estão preocupados com a carne, muitos estão preocupados com a vida boa na terra, mas esqueceram de preparar o seu espírito para o que, igreja? Para morar com Deus. Tem muitos que estão vivendo bênçãos materiais, estão enriquecendo materialmente, mas espiritualmente estão se lançando fora do céu, porque estão preocupados com suas riquezas terrenas, estão preocupados de prosperar sobre uma terra que tudo nela será destruído, igreja. Então o que acontece? Jesus ele vem explicando isso na palavra, mas os falsos profetas vieram ensinando o contrário e colocando desejo no coração das pessoas de riqueza, de fartura, de abundância, achando que tudo que acontece na terra é para todo mundo, igreja. Que todos vão viver do mesmo jeito, que todo mundo vai viver rico, que todo mundo vai viver uma vida boa, que todo mundo tem que ser empresário. E quando não acontece na vida da pessoa, o problema de quem é? A falta de fé da pessoa. Eles lançam, você não está sendo próprio porque você está no pecado. Você não está recebendo, não está sendo próprio, as portas não estão se abrindo com você, porque você é fraco na fé. Você dá, mas dá sem fé. Você dá, mas dá sem coragem. Peraí, igreja. O povo da terra tem que acordar para o Evangelho da verdade. Tem que acordar o que é Evangelho servir a Deus. Outros estão aí, reportando a mão nas cabeças das pessoas, fazendo as pessoas pularem, e elas só pensam, ela já não salva, não precisa de mais nada. Igreja, em nome de Jesus, Jesus está dizendo aqui. Ele veio pregar liberdade aos que estão presos. Tem muita gente que está presa. Tem muita gente que está presa. Sai presa naquilo que os homens oferecem para a vida delas. Presa em dons, presa em sacrifícios, presas na oferta, confiante no dízimo, confiante na oferta, eu sou dizimista, ofertante, nada pode me faltar, confiando nisso, mas não considerando confiante em Deus, igreja. O único propósito que ela não faz diante de Deus é perguntar ao Senhor: Senhor, eu estou no caminho certo? Eu estou sendo conduzido
conduzida, Senhor, ao caminho certo, onde a gente só vai conseguir conhecer. Se a gente está sendo conduzido ao caminho certo da igreja através da palavra, como Jesus fez. Abre o livro e lê a palavra do profeta. Abre o livro e lê a palavra de Deus, que você vai entender se o caminho que você está seguindo é o caminho certo. E diz mais assim: liberdade aos cativos, e dá vista que é o certo, e por liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar a salvação do Senhor. Anunciar a salvação do Senhor. Jesus, ele vem para isso, igreja. Anunciar o quê? A salvação. Não é contas, igreja, a gente tem que entender. Não é contas carnais, contas sobre tempos materiais. Não. Jesus, ele falou: pregar o Evangelho a toda criatura. Eu, Senhor, suprirei as suas necessidades. Necessidade. Riqueza é necessidade, igreja. Ter mansão é necessidade. Ser empresário é necessidade. Ter muita casa é necessidade. Tem que olhar isso. Jesus mandou anunciar e pregar o Evangelho, que isso ia suprir a outras necessidades, igreja. Então, às vezes, as pessoas estão indo no Evangelho totalmente ao contrário, igreja. Uma visão contrária, que os falsos profetas, os instruidores de Cristo, estão sobre a terra, colocando na vista, no coração e na mente das pessoas, cegando o entendimento, cegando o coração dessas pessoas. Elas não buscam a palavra de Deus, elas não abrem a palavra de Deus, não leem a palavra de Deus, e estão sendo levados a um caminho de escuridão, igreja. Um caminho de escuridão. Ele ficou falando, encerrou o livro, terminar de ler o livro, e tornando a dar o ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam o quê? Filhos dele, estavam afirmados em Jesus. Jesus, ele prega a palavra e todo mundo está olhando, sabe de quê? Porque quem está tendo a verdade, os olhos dela estão firmes na verdade, está firme em Jesus. Quem aceita a verdade, está com os olhos em Jesus. Tu pode chegar numa igreja, se tu prega a palavra de Deus, prega a verdade, tem pessoas que ela quer a verdade, ela está com os olhos dela, ela está firme no pregador, ela está olhando o pregador. Agora, aquele que está na igreja, querendo uma visão, uma revelação, aquele que está querendo, aleluia, está querendo uma chave do carro, um apartamento, riqueza, coisas por seu benefício próprio, carnal, os olhos dela estão fora do pregador, não está nem entendendo, não está nem para o pregador, não está nem para a palavra, ela quer o bem-estar dela, ela quer coisa para a carne dela, igreja. Então, tem uma coisa, igreja. Jesus veio para salvar. E se você quer coisa para a tua carne, cuidado, porque é um caminho que você está escolhendo, um caminho de escuridão. Não é um caminho de luz, não é um caminho de paz, não é um caminho de vida. Mas a gente, quando busca por nosso prazer, busca para a nossa vontade, é um caminho de escuridão, é um caminho de arder, de gemer, é um caminho muito doloroso, igreja. Busque Jesus para a tua vida, busque o caminho da luz, busque a verdade para a tua vida, busque Jesus para a tua vida, igreja. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E às vezes a gente está indo atrás de homem, igreja, mas não quer a verdade. A verdade de Deus, por mais dura que ela seja, porque ela é martelo que destruiu essa pedra. Deixa ela bater em você. Deixa Jesus esfurecer a pedra que está dentro do teu coração. Deixa Jesus quebrar essa pedra, chamar dentro do teu coração engano. Deixa Jesus quebrar essa pedra que está dentro do teu coração e chamar de mentira. Deixa Jesus quebrar essa pedra que está dentro do teu coração e chamar de ilusão. Deixa Jesus quebrar essa pedra que está aí, levando você para o caminho de escuridão e você achando que está na razão, que está indo para a verdade, igreja. Deixa Jesus quebrar essa pedra que está dentro do teu coração, para que você possa ter a vida eterna. O Evangelho de Cristo é salvação, igreja. O Evangelho de Cristo a gente chora. O Evangelho de Cristo nós padecemos. O Evangelho de Cristo nós passamos por dificuldade. O Evangelho de Cristo nós somos perseguidos. O Evangelho de Cristo, igreja, às vezes nós ficamos doentes, às vezes nós ficamos enfermos, sim. Muitas vezes até perdemos tudo, sim.
o nosso Deus, igreja, quando nós entendemos a palavra de Deus, confiamos na palavra de Deus, o nosso Deus restaura, o nosso Deus restitui, o nosso Deus ele devolve aquilo que nós perdemos. Através de quê, igreja? Da palavra de Deus. Se a gente lançar preocupação sobre o que está acontecendo sobre a terra, se a gente olhar e desejar aquilo que as pessoas do mundo, ou que o próprio nosso irmão da igreja, pessoas que ainda não se converteram no coração a Jesus, mas que vivem materialmente, buscando Jesus por bênçãos materiais. Igreja, nós temos que entender isso, não olhar para aqueles que estão, aleluia, glória a Deus, fora do caminho, com o seu coração fora do caminho, mas olhar para Jesus, igreja, e você continuar no caminho, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas não querem a verdade, elas querem continuar com a sua vida do jeito que elas vivem, né? Do jeito que elas vivem, não quer o conceito de Deus, não aceita a palavra de Deus, não aceita a vara de Deus. Mas o Evangelho de Jesus é vara de Deus. E se a gente for ler toda a palavra, você vai ver que o povo coloca Jesus para onde? Para fora da cidade. Porque eles não aceitam. E Jesus vai dizer: nem todo profeta é bem recebido na sua vida. Então a gente tem que entender isso, igreja. Jesus fez, ele vai dizer ainda, muitos milagres foram, muitas viúvas havia em Sarepta, mas só uma viúva foi visitada, igreja. Então Jesus está mostrando a verdade para essas pessoas, né? O sírio na mão, né? Havia muitos leprosos, mas só Naamã recebeu. Ei, vocês estão enganados com isso. Eu não vim aqui passar e curando todo mundo, não. Eu não vim aqui passar e fazendo milagre para todo mundo, não. Eu vim aqui apresentar o reino dos céus. Vocês estão pensando que é o que é? Jesus exorta o povo, sabe o que eles fazem? Pega Jesus e vai-se embora. Jesus se embora da multidão, Jesus sai fora. Sabe como ele quer? Porque ele estava pensando que faz o mesmo milagre lá que o Senhor fez lá, né? O mesmo milagre que o Senhor fez em Cafarnaum. O mesmo milagre que o Senhor faz, tem que fazer aqui também. Isso queria milagre, igreja. Mas não queria a palavra de Deus. Não queria a palavra de Deus, receber a palavra de Deus. Ele não queria a salvação, não queria os milagres. Jesus disse: não, está pensando que eu quero. Em todo lugar que eu vou perguntando, todo lugar teve doente, teve multidão, né? Sarepta teve várias viúvas, mas o profeta foi lá, atendeu um, né? Então na Síria tinha muitos leprosos, mas só Naamã foi atendido. Está pensando que é o quê? É assim que vocês estão pensando que eu vou chegar aqui e tomar milagre? Eu vim apresentar o Evangelho dos céus. Eu vim dar uma coisa melhor para vocês do que uma cura da carne, igreja. Eu vim trazer uma cura do espírito, da alma, para vocês alcançar a vida eterna. É isso que Jesus veio fazer, é isso que Jesus está falando. Amém? Receba essa palavra nesta noite para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Deus abençoe a congregação e a vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus.